Atenção, Rede. Em 5 segundos, mais um programa da Rede Católica de Rádio. A palavra da CNBB. A Igreja tem a missão de evangelizar e é fundada na Palavra de Deus e seguidora de Cristo, que diz: vão pelo mundo e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. É também missão da Igreja reunir o povo para celebrar a Eucaristia e os outros sacramentos e alimentá-lo com a Palavra de Deus. A Igreja, todavia, não vive voltada para si mesma, mas é enviada a todos os povos para anunciar-lhes o Evangelho da salvação. Como explica em entrevista à Rede Melissa Sati, Dom Frei José Belisário da Silva, arcebispo de São Luís do Maranhão. Não há dúvida que a Igreja foi fundada por Jesus. E nós podemos distinguir alguns atos que nós chamamos de atos fundantes da Igreja. Começando pela escolha dos 12 apóstolos e de outros discípulos. Jesus escolheu um grupo de pessoas que estavam mais próximas a ele. Os apóstolos, o colégio apostólico, as santas mulheres e outros discípulos. Depois, um outro ato fundante, importante, é a instituição da Eucaristia. Quando Jesus reúne o grupo dos 12, faz com eles a última ceia. E depois, no fim, façam isso em minha memória. Não há dúvida nenhuma também que nós podemos ver aí um outro ato fundante da Igreja. Depois, sem dúvida nenhuma, nós podemos ver a vinda do Espírito Santo sobre a comunidade primitiva. A vinda do Espírito Santo é um momento também significativo do início da Igreja. É um outro ato fundante da Igreja. Em conclusão, nós podemos dizer o seguinte: a Igreja não foi fundada por iniciativa humana, mas por iniciativa divina. Deus, desde toda a eternidade, quis a fundação da Igreja, um povo de Deus. E isso se realizou através de Jesus. A Igreja é uma realidade tão rica que não cabe nos limites de uma definição. Por isso nós costumamos dizer que a Igreja é um mistério. É uma realidade tão rica que dela nós nos aproximamos com respeito. É um mistério. Dizer que a Igreja é um mistério não significa que seja um enigma, um problema, não. Mas é uma realidade maior do que nossa compreensão possa atingir. Para falar da Igreja, nós costumamos recorrer a imagens, porque elas são mais expressivas do que as definições. Assim, algumas imagens que nós encontramos também nos evangelhos, nas cartas de São Paulo. Nós costumamos dizer, por exemplo, que a Igreja é um templo de Deus, ou um templo do Espírito Santo, significando isso não propriamente o edifício, mas a assembleia reunida onde Deus habita. Então a Igreja é um templo de Deus. Costuma-se dizer também que a Igreja é a esposa de Cristo. Cristo é o esposo. A Igreja lhe deve fé, fidelidade contínua. Finalmente, o Concílio Vaticano II, ele tem uma belíssima imagem para referir-se à Igreja. Ele fala que a Igreja é o povo de Deus. Conclusão: a Igreja é uma realidade fundada por Jesus. Ela é também uma organização, é uma instituição com leis próprias, ministérios ordenados, com ministérios não ordenados. Nós podemos, assim, com simplicidade, dizer que a Igreja é a comunidade dos que creem em Cristo. Nós todos temos muita alegria em pertencer à Santa Igreja Católica fundada por Jesus. Ouvimos Dom Frei José Belisário da Silva, arcebispo de São Luís, no Maranhão.
Imaculada Del Padre, da Milícia da Imaculada para a RCR.